O caso Dorinha Duval chocou o Brasil em 1980, pois Dorinha já era uma atriz famosa na televisão, tendo feito novelas como Irmãos Coragem, Selva de Pedra e O Bem Amado. Naquele ano, Dorinha recém havia feito o programa infantil Sítio do Pica-Pau Amarelo e interpretava a personagem Cuca, sendo que esse foi um grande trabalho em sua carreira. Porém, tudo isso mudou do dia para a noite, quando ela se envolveu na maior tragédia de sua vida. Mas vamos entender um pouco mais desse caso e o que aconteceu. Bem-vindo ao Acervo Virtual Geek. Já deixe seu like para fortalecer o canal. Caso não for inscrito, inscreva-se e ative o sininho para mais notificações. Nascida em 21 de janeiro de 1929, em São Paulo, Dora Teixeira iniciou a vida artística meio que por acaso, em 1945, quando foi convidada pelo diretor Carlos Lisboa para ser uma das bailarinas em seu grupo teatral. Ela já cantava em bailes e tinha uma certa experiência com o público. Logo, se adaptou bem com o teatro, chegando a ser uma vedete bem conhecida da época. Ao invés de manter seu nome de batismo Dora Teixeira, ela optou por usar Dorinha Duval como nome artístico. Dorinha fez algumas viagens fazendo apresentações e mostrando um pouco de seu trabalho, mas foi em 1952, já em São Paulo novamente, que ela apareceu de fato nas telonas, atuando no filme Veneno, dirigido por Gianni Pons, ao lado de Anselmo Duarte. Nos anos próximos, também participou dos filmes As Aventuras de Pedro Malazarte, com Mazzaropi em 1960, e O Homem que Roubou a Copa do Mundo, de 61, com Ronald Golias e Grande Otelo. Em 69, Dorinha iniciou com seus trabalhos em novelas. Ela atuou em mais de 15 novelas, entre elas Irmãos Coragem, Selva de Pedra e O Bem Amado. Também fez programas como Chico City e Plantão de Polícia. Mas em 1977, viria seu papel mais marcante, interpretando a Cuca do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Dorinha se casou com o ator e diretor Daniel Filho em 1961, e desse relacionamento nasceu a única filha do casal, a atriz e cantora Carla Daniel. O matrimônio durou até 11 anos, quando finalmente acabou em 72. Porém, aqui nessa época, Dorinha teve diversos problemas devido seu abalo com o término da relação. Em uma matéria com Daniel Filho, para um jornal do ano de 79, ele comentou sobre o término de seu relacionamento e falou um pouco sobre a atriz. Em suas palavras, ele disse, abre aspas, vivi 11 anos com Dorinha, uma excelente e possessiva pessoa, fecha aspas. A vida de Dorinha após o fim de seu casamento de 11 anos com Daniel Filho foi de constantes altos e baixos, chegando a dar entrada na Casa de Saúde São Miguel após uma tentativa de suicídio. Dorinha chegou a comentar esse acontecimento. Em suas palavras, ela falou, abre aspas, minhas perdas sempre foram muito sérias. Talvez por causa disso, eu tenha tentado o suicídio quando o Daniel Filho me abandonou. Fiquei desesperada. Estávamos casados há 11 anos. Aquilo foi um baque. Eu não esperava. Tomei não sei quantos comprimidos e apaguei. Fecha aspas. Foi nesse período que Dorinha começou a beber e fumar na intenção de tentar esquecer o sofrimento em que estava passando. Foi assim que ela viria a conhecer o jovem Paulo Sérgio Alcântara. Bem, estamos no ano de 76. Paulo era corretor de imóveis, 16 anos mais novo que ela, e no momento em que se conheceram, Dorinha estava em atividade e já era um nome de peso na televisão, além de ser considerada uma das colegas mais queridas entre os artistas. Dorinha começou a ajudar Paulo a trabalhar com publicidade, mesmo sem não possuir alguma experiência. Ela, que era amiga pessoal de Carlos Manga, conseguiu para ele um emprego na produtora do diretor do Bairro de Lagoa. Logo em 1977, Paulo e Dorinha se casaram. Ele, que tinha um filho do seu relacionamento anterior, foi viver com a atriz e sua filha Carla no Jardim Botânico. No entanto, durante os 3 anos que passaram juntos, Dorinha e Paulo viveram uma relação conturbada. Dorinha tinha um temperamento forte, além de ser muito insegura decorrente aos eventos de sua vida. Segundo depoimentos da revista Manchete em outubro de 1980, foi relatado que as brigas entre eles eram constantes. Também se disse muito na época que o vício de Paulo no jogo foi um dos pontos altos da crise entre o casal. Dorinha era traumatizada por jogo. Seu pai havia sido um jogador inveterado
e ela, sua irmã e sua mãe sofreram muito por causa disso, chegando a passar dificuldades financeiras e até fome. Ela chegou a confidenciar para os amigos que havia feito tudo para que Paulo Sérgio deixasse de jogar, mas não adiantou. Segundo depoimentos de amigos do casal, que na época da reportagem pediram anonimato, a atriz não se importava de pagar suas dívidas de jogo e nem de ajudá-lo financeiramente. Com a relação abalada por conta do vício de Paulo nos jogos, pouco a pouco, parece que as coisas foram complicando, pois além dos jogos, as crises de ciúmes de Dorinha pioraram depois que ele começou a trabalhar na produtora de manga. Rodeado de mulheres bonitas, começou a ser paparicado por elas, o que fazia Dorinha imaginar que ele estava nos braços dessas modelos. Isso resultou em brigas cada vez mais constantes e violentas. Estamos então no fatídico dia, em 5 de outubro de 1980. Segundo Dorinha mesmo relatou em seu livro, chamado Em Busca da Luz, tudo começou quando ela e Paulo estavam vindo de um jantar. Após chegarem em casa, Dorinha tentou fazer amor com Paulo, porém ele a rejeitou. Ela insistiu, e ao continuar a rejeitando, Dorinha explodiu de raiva. O acusou de não a amar mais, por ter outras mulheres mais novas e bonitas que ela. Lembrando que ela tinha 51 anos na época, e ele 35. Paulo Sérgio rebateu, dizendo que tinha outras mulheres. Além disso, começou a chamá-la de velha e a humilhá-la. Ela disse a ele que faria uma plástica nos seios para voltar a ficar bonita. Porém ele respondeu, dizendo que isso não iria adiantar. Afirmou que gosta de garotas novas e não queria uma bruxa remendada. A partir daí, se iniciou uma série de agressões físicas. Dorinha saiu de si e avançou em Paulo lhe dando um soco. Logo, ele revidou com um pontapé e a derrubou no chão. Com ela já caída, ele a agrediu violentamente com chutes e socos. No meio da briga, Dorinha ameaçou se matar. Ele disse que isso seria uma ótima ideia e que a arma estava lá na gaveta. Em seguida, após ser atingida por um tapa, ela foi até a gaveta, pegou a arma e disparou 3 tiros em Paulo, até o momento em que a arma engasga. Os tiros atingiram o braço, abdômen e tórax dele. Segundo um amigo do casal, a arma havia sido comprada dias antes, devido a um assalto que Paulo havia sofrido na porta de sua casa. Alucinada, ela ligou para vários amigos que ajudaram a levar o corpo de Paulo até o Hospital Miguel Couto, enrolado num lençol. A arma do crime, um revólver Taurus calibre 32, foi encontrado no quarto do casal. Lembrando que toda essa descrição do que aconteceu foi o que ela relatou em seu livro. Em suas palavras, ela reforçou dizendo, abre aspas, fugi dele, peguei a arma e disparei. Daí tudo ficou escuro na minha frente. Só me lembro de ver Paulo caído, ensanguentado. Fecha aspas. A investigação sobre o caso começou logo após o ocorrido. O detetive Arruda, do 15º Departamento, disse ao Jornal do Brasil que obteve uma informação de que Dorinha já havia tentado matar seu esposo 20 dias antes do crime. A família da vítima negou as alegações de maus-tratos e levantou a possibilidade de que o crime tivesse sido premeditado. Porém, Dorinha negou isso em sua declaração à polícia. Em suas palavras, ela disse, abre aspas, nós tínhamos bons e maus momentos, como qualquer casal normal. Eu amava e ainda amo o Paulo. Estou sofrendo como ninguém pode imaginar. Fecha aspas. Em depoimentos seguintes à polícia, Dorinha teve algumas contradições e acabou voltando atrás em outras coisas. De início, ela chegou a dizer que os tiros haviam sido dados pelo marido. Depois voltou atrás e afirmou que cometeu o ato. Porém, em primeira mão, disse que fez isso por ele tê-la humilhado. Logo depois, mudou dizendo ter sido por legítima defesa. Ela também usou em sua alegação de legítima defesa alguns hematomas que tinha no corpo. Após seu depoimento dado ao juiz do primeiro tribunal do júri, o promotor José Pires Rodrigues comentou, abre aspas, ela nada esclareceu sobre o crime, disse apenas que teve um pane e só acordou no hospital. Mesmo assim, conseguiu dirigir o carro, fecha aspas. O conselho de sentença entendeu que a ré havia agido em legítima defesa e a condenou a 1 ano e 6 meses de prisão, ou seja, por ter se excedido nos meios empregados na sua legítima defesa.
Porém, os desembargadores da primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça anularam o primeiro julgamento ocorrido em novembro de 83. Logo, em 11 de março de 1989, após a apelação da promotora, é que Dorinha Duval foi condenada a 6 anos de prisão por homicídio sem agravantes. Logo se teve outro julgamento. E em 11 de março de 1989, após a apelação da promotora, é que Dorinha Duval foi condenada a 6 anos de prisão por homicídio sem agravantes. Ela cumpriu pena no presídio Romero Neto em Niterói, em regime semiaberto, onde o réu pode trabalhar durante o dia e deve retornar ao presídio para passar a noite. E 9 meses depois, conseguiu permanecer no regime aberto. Dorinha também se encontrou no mundo da pintura e esculturas, se tornando artista plástica. Isso foi algo que lhe chamava a atenção, e também um meio de começar a vida, já que era algo que lhe acalmava e a deixava bem. Então, além de atriz consagrada no teatro, cinema e TV, se tornou artista plástica profissional. Já em 2002, lançou suas memórias autobiográficas num livro intitulado Em Busca da Luz. Na obra, ela narra como foi a experiência de ter sido violentada aos 15 anos de idade, ter sofrido um aborto e ainda se prostituído. No livro, como já havíamos dito, Dorinha também relata o fatídico momento em detalhes mínimos, como ela mesma disse no capítulo 28 intitulado Paulo. Em suas palavras ela disse, abre aspas, houve gente que achou que eu ia aproveitar esse livro para falar mal do Paulo. Isso nunca sequer me passou pela cabeça. Por que eu faria isso? Para quê? O Paulo jogava. Meu pai também jogava. O Paulo não era muito chegado a trabalho. A minha intenção aqui é compreender mais profundamente o fato terrível que resultou na morte dele. Ah, se pudesse voltar no tempo e nunca ter de repetir aqueles disparos. Nunca ter que acreditar que eu seria capaz de tirar a vida de alguém, ainda mais de um amor, por quem eu tinha uma paixão tão profunda. Fecha aspas. Atualmente, Dorinha vive mais tranquila e fora das mídias. Ela tem 94 anos até o momento desse vídeo e é cuidada também por sua filha, Carla Daniel, que também é atriz. Bem, esse foi um pouco sobre o caso Dorinha Duval, a famosa atriz que interpretava a eterna Cuca do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Mas queremos saber de você. Conhecia esse caso? Deixe nos comentários abaixo. Esse foi mais um vídeo do Acervo Virtual Geek. Não esqueça de deixar o like, isso ajuda muito a trazermos mais vídeos para o canal.